Oi, gente! Desde que eu postei este vídeo no canal, que já vai fazer quase 2 anos, onde eu pintei essa flor azul, que foi meu primeiro vídeo, meu primeiro colorido, e foi a partir disso então que eu segui aqui compartilhando minhas ideias com vocês. É que as pessoas, então desde então que as pessoas me questionam sobre o uso do lápis branco. Para colorir essa florzinha, eu usei o lápis branco, mas muitas pessoas me mandam mensagens até hoje dizendo que o lápis branco não funciona, que não consegue arrastar o pigmento. E, gente, eu amo lápis branco, né? Vocês sabem disso. Inclusive, quero mandar um beijo para minha amiga Júlia Sumico, que me mandou vários lápis. Alguns aqui são meus, aí eu acabei juntando com os que ela me enviou. Obrigado, viu, Julinha? Então, as pessoas aqui que acompanham sabem que eu gosto, sabem que eu uso, mas, gente, o que aconteceu é que agora eu tô amando usar também os lápis da Staedtler. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô amando usar esses lápis aqui, Staedtler aquarelável, e eu percebi que o lápis branco que vem aqui também não arrasta o pigmento como eu gostaria. Então, agora, senti na pele a decepção que é de não conseguir arrastar o pigmento e fazer esse efeito assim. Então, eu vou mostrar para vocês algumas alternativas e algumas dicas de como fazer um efeito dessa forma, mesmo com o lápis branco que não ajuda, tá bom? Então, vem comigo! Bom, gente, eu tô aqui com 3 lápis aquareláveis da Faber-Castell, que são os que eu mais uso para colorir meus desenhos. Então, aqui eu tenho um lápis... aqui não importa muito a numeração, que é só para exemplificar. Mas, para vocês saberem aqui o que eu tô usando, é o 048, o 047, o 048 aquarelável e o branco aquarelável. Porque eu vou mostrar aqui qual é o efeito que a gente espera quando vai usar o lápis branco, certo? Então, eu vou colorindo aqui. Peraí, eu fiz aqui um desenho tipo de uma pétala pra gente ter uma ideia. É o mesmo desenho que eu já usei para mostrar e conversar com vocês sobre outras dicas, sobre como fazer efeito de luz e acho que foi só esse, né? Acho que foi só esse. Tá, mas eu peguei o mesmo molde aqui e vou fazer. Então, deixa eu arrumar aqui. Gente, tô usando uma folha de papel sulfite, bem comum mesmo, que é pra exemplificar, tá? Então, quando eu colori aquela flor, eu usei assim, tracinhos, riscos, tracinhos, como vocês queiram chamar. Eu vou usar a cor mais clara, passo por cima de tudo mesmo e vou fechando mais esse espaço. E esse jeitinho de colorir, gente, eu uso pra muita coisa, tá? Em muitas situações eu me pego assim, colorindo dessa forma. Fazendo um degradê de 2 cores ou 3 cores e deixando um espaço em branco no meio. Agora, nesse espaço aqui, eu vou completar com o lápis branco, o meu aqui aquarelável, né? Já mostrei. E aí, eu vou arrastar o pigmento de um lado pro outro. E vai ficando esse efeito bacana aqui, que eu adoro. Ai, gente, como é que pode? A gente pega um jeito assim de colorir e vai, né? Então, pronto, olha. E aí, o que acontece é que essa transferência de cor, essa transferência de pigmento, essa corzinha azul claro que fica aqui no meio, é que muitas pessoas não conseguem fazer. Então, existem alternativas e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Pronto, olha. Mais ou menos isso. Depois, né, que eu postei aquele vídeo, eu comecei a me dar conta que as pessoas falavam que ficava meio esbranquiçado o desenho. Realmente fica, né? E aí, então, eu sempre volto para dar uma reforçadinha nas cores,
pra deixar o colorido bem vivo, sabe? Então, depois que eu passei o lápis branco, eu volto com as mesmas cores que eu usei, no mesmo local, só pra realçar o desenho e não deixar o efeito esbranquiçado. Por isso é que ultimamente eu também tenho usado muito o esfuminho, porque com esfuminho eu consigo arrastar o pigmento e não tenho que fazer esse trabalho aqui de novo de passar os lápis por cima, tá? Então, essa é a forma como eu usei na flor. Acho que na flor eu não tinha passado de novo por cima, até tenho que voltar lá no vídeo, mas eu comecei a me dar conta disso depois que vocês me falaram aqui no canal, certo? Opa! Agora, gente, eu vou usar nessa pétala aqui, usando o esfuminho, então, que é a forma como eu tenho feito ultimamente. Então, eu vou colorir aqui a pétala e já volto para continuar com vocês. Pronto, gente, agora então vou mostrar pra vocês como fazer com esfuminho. Eu tenho esses 3 esfuminhos aqui, o número 5, bem gordinho, o número 3, opa, tá virado, o número 3 e o número 2. Por que que eu tenho essa numeração aqui? Porque era o que tinha disponível na loja quando eu fui lá, certo? E também comprei só um de cada, porque na época eu não sabia se eu ia me adaptar ou não, mas eu tô amando. E eu sei de pessoas que têm um esfuminho para cada cor, não é o meu caso, eu tenho que usar esses 3 para tudo. E também não me faz falta ter tantos esfuminhos assim, nem sei se eu vou conseguir lidar com esse tanto de material. Este meu aqui, esses esfuminhos são feitos de papel. Existem outros materiais, como por exemplo, tecido, feltro, sabe? Tem esfuminhos de outros materiais também. E aí, como eu faço para usar, visto que eu só tenho um esfuminho para usar para todas as cores, eu tenho uma lixinha, essa minha já tá bem usada, né? Dá para perceber. E aí, gente, eu limpo o esfuminho aqui, porque esfuminho a gente não aponta, tá? Dá vontade de apontar, mas não tem como apontar esfuminho. Então, eu passo assim para limpar bem na lixa. Sim, gente, eu preciso trocar de lixa. Eu até procurei aqui, mas não encontrei agora, assim, não tá à mão, uma lixa nova. Pode ser lixa de unha, pode ser qualquer lixinha. Essa minha aqui é da numeração 320. Olha, lixa d'água, mas não importa. Só não recomendo que seja uma lixa muito grossa pra não comprometer aqui o esfuminho, tá? E aí, depois que eu limpei assim a ponta, aqui eu tô fazendo nesse papel mesmo, porque é rascunho. Mas eu sempre tenho um papelzinho assim por perto, daí eu passo assim, olha, pra ver se tá tudo ok. Se não tá saindo nenhuma sujeirinha de outra cor. E aí, então, eu vou pro trabalho. E a mesma coisa, da mesma forma como eu usei o lápis branco, eu vou fazer aqui, que é arrastar o pigmento de um lado pro outro. E aí, gente, já respondendo a pergunta da Carol Castilho, que ela me questionou sobre o porquê que eu usei esfuminho no vídeo das flores de Natal. Porque o esfuminho, na minha concepção, tá, gente? Porque você sabe que eu não sou profissional. Eu só divido aqui com vocês as minhas dicas e as coisas que eu acho interessante. O esfuminho, além de ele ajudar aqui, vocês podem ver que eu consigo arrastar um pouquinho sim o pigmento, mas além disso, ele vai me ajudar a impermeabilizar o papel e ajuda também no brilho que ele deixa aqui no colorido, né? Então, eu gosto disso porque o papel, ele vai ficando, tipo assim, lustroso, sabe? Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Olha, o lápis branco também deixa esse brilho, eu gosto. E o esfuminho também. E isso vai também impermeabilizando. Então, o que que eu quero dizer com impermeabilização, né? Quando eu vou fazer um fundo com giz pastel, não vai ter muito problema se eu passar. Vou pegar o giz pastel para mostrar para vocês. Gente, tô aqui com o giz pastel e o algodão e peguei uma cor assim bem forte mesmo, que é pra gente testar aqui.
Então, eu posso passar aqui, mesmo em cima do desenho. Então, o giz pastel, ele não entra fácil aqui nessas áreas onde estão impermeabilizadas. Olha, no lápis branco funcionou super bem. E aqui no esfuminho ainda ficou um pouquinho pigmentado, mas ele me auxiliou de alguma forma a evitar que essa área ficasse bem colorida como ficou aqui no fundo, tá? Então, é por isso que eu gosto de passar o lápis branco ou o esfuminho, são os dois principais artifícios que eu uso. Agora, eu vou passar aqui para um terceiro, eu deveria estar colocando o nome, né? Peraí que eu vou colocar o nome também. Gente, troquei de lápis. Para a próxima experiência, eu vou usar lápis comum, da Faber-Castell, porém comum. Mas agora eu vou usar lápis borracha, que é outra alternativa que a gente tem para fazer esses efeitos. Vamos lá. Vou colorir aqui a pétala e já volto para mostrar para vocês. Gente, assim como o lápis branco e o esfuminho, o lápis borracha, a gente também tem que ter cuidado para que a ponta esteja limpa. Então, eu também sempre faço uns risquinhos para limpar em um papel auxiliar. E aqui eu tô usando esse papel mesmo como auxiliar. E aí, então, o mesmo procedimento. Ele dá uma gastura. Ai, gente, eu sinto uma gastura de usar o lápis borracha. Mas eu adoro o efeito que fica. Claro que aqui eu exagerei na pétala, né? Mas é justamente para ficar bem claro no vídeo. Mas para áreas menores, todas essas opções que eu tô passando aqui para vocês são ótimas, tá? Esse lápis borracha, ele deixa um efeito muito bacana também. E eu adoro. Vou seguir aqui, então, com as experiências de como a gente conseguiu um efeito bacana assim. E ainda vou usar os lápis comuns, porque a grande dúvida sempre tá em relação a eles, né? O lápis comum, o problema é do lápis comum, o problema é porque o meu lápis não é aquarelável. E agora, para a próxima pétala, eu vou usar o blender, certo? Gente, vou usar então o blender aqui da Prismacolor, eu só tenho dois, o da Prisma e o da Caran d'Ache, e pra mim já é o suficiente, tá? Porque daí já testei, já sei qual que é o efeito, e eu não uso muito. Por que que eu não uso muito? Justamente porque a maioria das pessoas que acompanham aqui no canal não tem, e eu gosto de usar o que todo mundo ou que a maioria tem, tá? Então, pra usar aqui da mesma forma, vou arrastando o pigmento. E, gente, aqui o material, primeira vez que eu usei, eu achei tão parecido com o lápis borracha. Nossa, achei muito parecido. O efeito fica um pouquinho diferente, parece que ele não arrasta tanto quanto arrasta ali o lápis borracha. Fica bonito também e eu gosto bastante. Só não uso mais porque é um material assim que não é tão fácil de se conseguir, ou pelo valor, ou pela dificuldade de achar nas cidades. Não é toda cidade que tem uma papelaria especializada com materiais de arte, tá bom? Mesmo na internet eu penei para conseguir, esse do Prismacolor eu nunca achei, sempre quando eu ia comprar tava esgotado. Então esse aqui eu comprei também lá na minha viagem, e o do Caran d'Ache sim eu consegui comprar pela internet, não foi barato. Até já vou passar, olha, o Caran d'Ache, ele é assim. Apontei do lado errado, mas estava escrito ali Caran. Dei bobeira, fiz bobagem, mas tudo bem. Olha, ele é full blender, ou seja, ele é todo de material, assim, como se fosse um gizão de cera. Não tem aquela parte de madeira, como um lápis de cor comum, ou esse aqui da Prismacolor. E o material é diferente, tá? Esses dois que eu tenho, eles não são... Os dois são blender, mas não são feitos com o mesmo material. Esse aqui é mais semelhante ao lápis borracha. A textura, assim.
E esse aqui é mais liso, mais... A impressão que a gente tem é que ele é feito assim de cera mesmo. E vamos ver como é que é o efeito aqui no papel. Olha, gente, também fica um efeito bacana. A gente consegue arrastar o pigmento. Fica bonito, né? Esse aqui, então, o blender da Caran d'Ache. Agora, gente, vou mostrar... Gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que me falaram lá na Coreia, que é usar essas canetas Copic. Essa minha aqui, olha, é a Zero Blender, tá vendo ali? Blender. E eles falaram que dava pra usar essa caneta Blender com lápis de cor. E eu fiquei bem louca e já comprei duas Copic. Duas Copic Blender. Duas Copic Blender, que é essa Zero aqui. Pra tentar, né, reproduzir esse efeito que eles falaram pra mim que dava certo e tudo mais. E vamos lá, então, vou mostrar pra vocês que efeito que vai acontecer aqui usando, olha, o Faber-Castell aquarelável com a Copic. A pontinha tá manchada, eu já limpei. Ela tá manchada só, tá? Ela é uma canetinha, se não me engano, à base de álcool. Não sei, gente, não sei, nunca estudei a fundo essas canetas. Então, esse é o efeito de usar Copics, ou não sei se todos os marcadores dão certo, mas... ah, eu acho que eu tinha que deixar uma área menor, né? Uma área branca menor. Vou fazer aqui, peraí. Gente, voltei com uma área bem grande agora. Ai, vamos ver o que vai acontecer. Também dei uma limpadinha na ponta, tá? Vamos lá. Funcionar, funciona, né? Mas será que não mancha isso aqui, gente? Deixa eu ver. A de cima já secou. E essa aqui ainda tá secando. Mas até que não manchou, não. Só tá meio úmido aqui. Gostei. Gostei, mas não sei se eu vou usar, tá? Não sei, gente, se eu vou aplicar essa dica aqui não, viu? Olha, gente, a pontinha fica toda mal ali, mancha, dá pena, viu? E agora vamos então para a última dica, e essa aqui é para as pessoas que têm lápis comum, que não é muito pigmentado, que o lápis branco não dá certo e não tem nenhum desses materiais aqui que eu já citei antes, tá bom? Vamos fazer dar certo, gente, vamos lá. Deixa eu pegar aqui os materiais. Para a próxima pétala eu vou usar Ragtime. Aqui tá a minha caixinha de 36 cores. Ele é da mesma fabricação da Faber-Castell, porém é uma segunda linha, alguma coisa assim. Muitas pessoas têm, colorem com ele, gostam. Ele realmente é bom. Não uso aqui porque ele não tem numeração. E entre usar um Ragtime ou um Faber-Castell, eu ainda prefiro o Faber-Castell ou o Staedtler, tá? Já fiz colorido aqui no canal usando Ragtime. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer pra usar o branco do Ragtime ou de algum outro lápis que você tem aí, que você tá insatisfeito com a performance do lápis branco, que é o mesmo que eu estou sentindo com o Staedtler, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Vou mostrar com a Ragtime, mas é a mesma coisa que eu faço com o Staedtler aquarelável, que eu tenho usado e gostado bastante. Gente, pra vocês que, como eu, estão colorindo com lápis que não arrasta o pigmento como a gente gostaria, a gente já tem que começar a cuidar desde a hora que tá aqui colorindo, colocando as cores, porque aqui eu já tenho o primeiro cuidado, que é, eu começo colorindo
E depois eu vou com a mão mais leve, já vou deixando preparado esse degradê. Isso é o que eu tento explicar para as pessoas, mas aqui por texto, assim, por mensagem de texto, às vezes eu não consigo me fazer entender. Então, olha, eu vou diminuindo, já vou deixando praticamente pronto o degradê, só controlando a leveza da mão, olha, cada vez mais levinho. Depois, a próxima cor, a mesma coisa. Passo por cima de tudo. E aí, com a própria leveza da mão, vou diminuindo aqui a intensidade e vou deixando mais clarinho, porque a gente vai ter que achar algum artifício para conseguir fazer o efeito, né? Se não dá direto com o lápis branco, a gente vai ter que mexer aqui nas cores e deixar todo o cenário pronto para quando o lápis branco entrar em cena, a gente conseguir o efeito desejado, tá? Então, olha, eu vou deixando mais clarinho, até quase nem aparecer o espaço em branco ali. Deixo bem pouquinho. E aí, depois, então, gente, que eu venho com lápis branco, arrastando o pouquinho que vai dar pra arrastar, porque não vai dar pra arrastar muito mesmo, né? A gente já tem consciência disso, a gente tem que conhecer o material que a gente tá colorindo. E isso é mexendo, trabalhando com a prática mesmo, que a gente vai se dando conta das coisas. E aí, respeitar as limitações e tentar aqui achar outras formas de conseguir fazer um resultado semelhante ao que a gente deseja, tá? Então, é isso que eu tô fazendo com o Riptime, com o Staedtler. E em seguida eu vou postar um vídeo mostrando uma florzinha que eu colori usando esse jeitinho aqui, tá? Reforço, né, as cores. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me digam se vocês gostaram desse novo formato de vídeo, onde eu vou respondendo as perguntas com vocês, dando exemplo aqui, mostrando como eu faria, né, as minhas ideias, minhas dicas, tá bom? E à medida do possível que eu conseguir ajudar vocês, que eu conseguir responder as dúvidas, eu vou gravando e vou postando aqui, tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até mais!